pessoal, excelente noite. Aqui é Alexandre Fel, na Hora Saudável, incrível. Esse evento sempre com alguém da área de saúde, com todos os conhecimentos. E no evento de hoje, a gente tem um convidado muito especial, Daniel Pinheiro, médico, anestesiologista, consultor independente da Herbalife desde 2004. Vai falar com a gente sobre o poder do conhecimento científico aplicado à saúde, ao emagrecimento e à longevidade. Daniel, tudo pronto aí? Tudo pronto aqui. Então, é com você. Olá a todos, né? Meu nome é Daniel Pinheiro, sou médico anestesiologista, muito bem explicado e apresentado pelo Alexandre Fel, muito obrigado. E estou aqui agora para a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho mais de conhecimento, o poder do conhecimento científico aplicado à saúde, emagrecimento e longevidade. E eu espero estar contribuindo aí com você. Então vamos lá, sem mais demora, eu queria estar conversando com vocês, explicando que uma boa parte do que eu aprendi, além da parte que eu estudei um pouco na faculdade, depois na experiência que a gente foi construindo junto com a Herbalife, e também tem esse site que eu vou deixar para vocês poderem pesquisar mais, que é o institutoherbalife.com.br, que tem várias dicas sobre boa nutrição, estilo de vida saudáveis e cuidados básicos com a saúde, ok? Então, vamos lá. Como é que está hoje o panorama mundial, né? O panorama mundial é o quê? É a globesidade, que é uma epidemia de obesidade. Então, a gente vê, sim, as pessoas cada vez mais obesas, doenças cardiovasculares. Agora, paradoxalmente, apesar de tudo isso, existe também o aumento da longevidade. Então, é interessante, as pessoas estão mais doentes, mas elas estão vivendo mais tempo. Isso acontece porque a tecnologia é cada vez maior e é capaz de trazer às pessoas um suporte adequado para ela viver mais. Então, eu tenho uma pergunta para você hoje, né? Você que está aí do outro lado, pensa só o seguinte: você gostaria de viver 10 anos a mais do que você poderia viver? Essa é a grande pergunta, levante a mão aí. Agora, a segunda pergunta que eu tenho: você gostaria de viver esses 10 anos a mais? Nos últimos 10 anos, você gostaria de viver lá no UTI, entubado? Certamente que não é verdade? Então a gente quer sim viver mais, mas a gente quer viver mais com qualidade de vida, com estilo de vida, e não especificamente só viver mais e estar mais doente cada vez mais. Então, vou dar um panorama. Em 2010 aconteceu o Global Nutrition Transition Conference aqui em Orlando, na Flórida, eu pude participar. E ele estava falando da transição que aconteceu no final de 2009. Em dezembro de 2009, sobrepeso e obesidade ultrapassaram a desnutrição a nível global. Então, estava tendo um estudo explicando com alguns cientistas, e uma das coisas que eu achei interessante foi esse slide que foi apresentado lá, que são milhões de casos de diabetes ao redor do mundo e essa projeção para 2030. E, naturalmente, a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, está muito relacionada com a obesidade, né? O excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Então, aqui fala, talvez se você não estiver vendo, eu vou mostrar aí. Por exemplo, na Europa tem um aumento de 32%, né? Nos Estados Unidos 72%. Agora, o que eu fiquei surpreso é que na América do Sul tem aí um aumento de 148%. Então, eu fico vendo o seguinte: uma das coisas que falaram lá, por exemplo, na África, 162%. Então, eles associaram que existe sim um aumento em áreas mais pobres. Por quê? E a resposta é muito simples: porque comida boa, comida de qualidade, comida que tem nutrição em si, infelizmente, ela é mais cara, enquanto que comidas ricas em carboidratos refinados e gorduras ruins, elas são mais baratas. E aí, como a população mundial hoje tem 7 bilhões de pessoas, eles estão cada vez mais produzindo alimento em larga escala para poder alimentar essas pessoas, e naturalmente, quanto mais barato vai ficando a alimentação, o tipo de produto específico, normalmente é comum ser também com uma densidade nutricional mais baixa. Então, aí a gente vai, eu lembro que logo no início, assim, quando eu comecei, vamos no supermercado, né, vamos aprender. E é tudo colorido, você vê essa, né, a fileira do corredor, e você vê assim, faz uau, e como que eu escolho? Como que eu aprendo a escolher o que é comida boa, o que é comida ruim? Realmente, às vezes, é uma dificuldade. A gente que é homem, então, quando vê tudo colorido, mulher vê mais cores, mas homem vê tudo assim, né, colorido, então a gente vê e fica assim, uau, eu tô aonde? Eu tô no setor de alimentos, estou no setor aqui de limpeza, porque é difícil de ver. E uma outra área que é um desafio na área de marketing é que a gente sabe que tem certas colocações em alguns rótulos de produto que às vezes passam para a gente a sensação de que é ótimo, mas nem sempre é. Então, vou dar um exemplo. Um alimento light normalmente tem 25% a menos de algum tipo de substância daquele produto, comparando com o mesmo produto tradicional, né? Então, e o alimento diet, normalmente mais para os diabéticos, normalmente ele é zero para açúcar. Porém, quando você para observar e para ver, nem todo alimento light ele é saudável, né? Ele apenas tem uma diminuição. E ele tem até 40%, 50% de diminuição de repente de açúcar, por exemplo. Mas mesmo assim, ainda pode conter muito açúcar, ele pode ter
ele ainda pode ter muitas calorias, entende? Então, necessariamente, ele não vai ser saudável por isso. Então, aprender a ler os rótulos e entender como que funciona faz parte da sua construção do seu estilo de vida saudável. E quando você estiver participando de um acompanhamento com um coach, né, um consultor Herbalife, você vai perceber que ele vai te ensinar também um pouco sobre como que é mais fácil ler os rótulos para você entender os alimentos que fazem melhor. Então, uma das coisas que estava acontecendo há 9 anos, que eu tinha a minha filha, né, Rebeca, a minha esposa estava grávida, uma das coisas que eu vi é que eu queria alimentos orgânicos. E aí eu fui no supermercado, comprava alimentos orgânicos e passou uma pesquisa no jornal local do Rio Grande do Norte, que mesmo os alimentos orgânicos estavam contaminados com agrotóxicos, né? Então aqui essa tela aqui, a fonte é a Anvisa, e você vê os efeitos da saúde são cumulativos no longo prazo de agrotóxicos, e você vê que eles estão, a quantidade de porcentual a mais de agrotóxicos na comida. Então, o agrotóxico não traz um problema imediato, mas o acúmulo de você comer um alimento rico em agrotóxicos, infelizmente, cada vez mais vai alterando sua saúde, certo? No longo prazo. E aí, um outro conceito que é interessante de você entender é que muita gente fala sobre frutose, né? Glicose, que é o açúcar, e frutose, que às vezes aparece em alguns rótulos. E a gente pensa, poxa, a frutose é um açúcar bom, porque é o açúcar da fruta. E aí depende, porque existe sim a frutose, ela pode ser boa ou ruim, apesar de que ela é a mesma molécula, mas assim, a frutose, sabe aquela frase, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Então, a frutose ela pode ser boa ou ruim, dependendo do que ela acompanha. Então, a frutose boa é aquela frutose que acompanha fibras, vitaminas e minerais, e, consequentemente, ela tem um índice glicêmico menor. Enquanto que a frutose ruim é a ausência ou mínima quantidade de fibras, vitaminas e minerais, ou seja, tem um índice glicêmico maior. Então, para facilitar o entendimento, imagine o seguinte, imagine que você tem uma laranja, né? Uma laranja cravo, uma tangerina, e aí você vai lá e descasca para você poder comer. Agora, imagina que a mesma você pudesse espremer ela e colocar para sair só o suco. Quando você tira só o suco, então sai só aquela parte do suco e você retirou todas as fibras. Dessa forma, quando você toma, né, qualquer tipo de alimento que você come, nesse caso essa laranja, quando você come, ela entra e no seu corpo, ela vai ser absorvida. E a velocidade que a glicose sobe no seu sangue, depois que você come qualquer tipo de alimentação, é chamada índice glicêmico. E por que o índice glicêmico alto é ruim, né? Porque que quando sobe muito rápido faz mal à pessoa? Muito simples. Quando a glicose entra no seu sangue, ela começa a subir, se não existir alguma coisa para parar, que no caso é a insulina, já vou falar dela, então a glicose vai subindo, 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 até que vai chegar um ponto que ela vai, lógico, ela está sempre entrando no seu cérebro, que não tem nada para limitar a entrada da glicose no cérebro, e vai entrando a glicose juntamente com a água. E depois de um tempo, seu cérebro iria explodir, então você iria morrer. Para evitar isso, o corpo lança a mão, né, através de um órgão chamado pâncreas, ele libera a insulina no sangue. E a insulina serve justamente para controlar a glicose, para não deixar essa glicose subir muito. Por quê? Porque se essa glicose sobe muito, você pode ter coma e morte. Então a insulina vai para lá, para baixar a glicose. E a insulina é muito boa, ela é muito importante e ela é muito potente. Acontece que quando a insulina sobe muito, quando a glicose sobe muito rápido, a insulina sobe muito rápido. E quando acontece de a insulina subir muito rápido, a glicose cai. E quando a glicose no seu sangue cai, você tem aquela sensação que chama de fome, e aí você quer comer mais. Portanto, quanto maior o índice glicêmico dos alimentos, mais rapidamente você vai ter fome depois. E infelizmente sua glicose vai subir, ou sua insulina vai subir muito. E qual é o impacto da insulina alta na pessoa? Muito simples. A insulina é um tipo de hormônio que é como se fosse um freio. Ela diminui, ela deixa seu corpo, o metabolismo, no modo de ganhar e não de perder peso. Então, esse é um ponto interessante para você observar. Por quê? Porque quando a glicose cai, a insulina não cai rápido. Infelizmente, a insulina fica lá em cima por algum tempo. E aí, você tem esse desafio extra de perder peso, tá? Outro ponto que eu queria estar mostrando é o seguinte, por exemplo, a lactose, que algumas pessoas confundem lactose, intolerância à lactose, com a proteína do soro do leite ou alergia à proteína do leite, né? Muito bem, a lactose é um açúcar, né? E ela é composta de galactose e glicose. Então, as pessoas que são intolerantes à lactose são as pessoas que ou não têm enzima, ou têm em quantidade insuficiente, ou têm uma enzima que ela não age muito bem para digerir, ou seja, degradar a lactose e glicose para ser aproveitada. Então, dá essa sensação chama de intolerância à lactose. E as sensações e sintomas que você sente normalmente, você sente uma barriga mais estufada, você fica com gases, né?
e algumas pessoas sentem um pouco de dor, e aí, né, fica soltando lá muito pum, enfim. E tem a sacarose, que é o famoso açúcar de mesa, tá? Que é a frutose com a glicose, ok? Muito bem. Com relação ao controle de peso, então a gente vê que tem várias coisas que vão afetar, mas eu vou falar sobre o metabolismo, né? A gente tem duas áreas de metabolismo. O catabolismo, que é para perda, digamos assim, e o anabolismo para crescimento, tá? E o balanço energético, na verdade, é o fator realmente mais importante e determinante na perda de peso. O que é o balanço energético? É a diferença entre a quantidade de calorias que você come e a quantidade de calorias que você gasta. Se você gastar mais calorias do que você come, então você vai perder peso. Se você consumir menos calorias e você gastar mais calorias, então você vai poder perder peso. Tá? E aí por aí vai. Então, consumiu caloria demais, gastou de menos, né? Ganhou peso. Consumiu calorias de menos e gastou mais, perdeu peso, ok? Porém, o fator mais importante e determinante dentro do seu metabolismo é o que chama de metabolismo basal. E o que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é todas as reações que acontecem no seu corpo, caso você precisasse ficar ou você decidisse ficar 24 horas deitado dormindo. Isso é o que chama metabolismo basal. E ele é responsável por 70% da quantidade de calorias que você gasta por dia. Portanto, o restante é atividade física, outras necessidades do dia a dia que você está fazendo. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: qual é a parte mais importante que a gente deveria focar, então? É no metabolismo basal. E qual é a parte mais importante do metabolismo basal? Então, é a massa magra, que é justamente a somatória de músculo e osso. Porém, não dá para você, né, esticar e aumentar o seu osso, então a única forma realmente que você tem de aumentar o seu metabolismo basal é aumentando a massa magra através do ganho de músculos. Quanto mais músculos que você tem, maior o seu metabolismo basal e mais calorias você vai estar queimando ao longo do dia, mesmo se você estiver dormindo. Portanto, é uma estratégia muito boa no processo de perda de peso, você também ter uma parte de atividade física para ganho de massa magra, né? Que é ganho de músculo, entende? Que são exercícios de resistência, né? Levantar um pezinho, e basicamente é isso daqui. Então, a gente tem os macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e gorduras, e também o índice glicêmico que eu já expliquei. Por último, eu queria que você entendesse só uma coisa nesse slide que não está exatamente aqui. É o que eu chamo aqui da mãozinha. Imagina aqui sua mão, certo? Faz assim, ó, por favor, para você. Então, está aqui a sua mão. Agora, faz de conta que não é exatamente assim, só faz de conta que existe um nervo que sai do seu cérebro para cada dedo que você vai fazer aqui, para cada músculo que vai fazer. Não é exatamente assim, mas nessa experiência só para você entender. Bom, muito bem. A partir de 30 anos de idade, infelizmente, a conexão entre o nervo e o músculo, ela vai deletando. Isso quer dizer que antes você tinha 5 músculos ativos aqui, agora uma conexão deletou e agora você tem 4. E depois vai deletando a outra e agora você tem 3, e vai deletando, você tem 2 e assim por diante. E, ou seja, esse é um dos motivos principais pelo qual você vê que as pessoas começam a ter uma diminuição, que chama diminuição do metabolismo, o metabolismo ficando mais lento. É uma das coisas que acontece a partir de 30 anos de idade. Infelizmente, você não tem como reverter isso, porém, você tem como diminuir a velocidade que isso acontece. E a melhor forma de você diminuir essa velocidade justamente é também fazendo essa parte de exercíciozinho de resistência. Por isso a importância dentro do nosso programa de ter isso daí. E a gente tem esse mindset que é assim: 80% do seu controle de peso está relacionado à sua alimentação, 20% está relacionado à parte de atividade física, né? E a gente chama carinhosamente que 100% na verdade está na sua mente e na sua mentalidade, porque também às vezes algumas pessoas têm dificuldade de perder peso porque elas estão emocionadas, elas estão sofreram alguns tipos de problema, né? Então, tá estressada, enfim, algumas mulheres de repente podem estar na TPM, então tudo isso, esse lado emocional também às vezes pode afetar. Muito bem. E aí é o que a gente chama, brincando aí, de desnutrição total. Algumas pessoas achavam antigamente, né, em 1800 em Jurassic Park, que você estar acima do peso dessa forma era sinal de riqueza, mas na verdade a gente sabe que quando você está muito obeso, você pode também estar desnutrido, paradoxalmente. Você está com excesso de peso porque sua dieta é rica em energia, mas você pode estar você pode estar nutricionalmente desnutrido, você pode ter déficit de algumas vitaminas e minerais, por exemplo, e até proteína. Tá? Então, excesso de calorias é igual ao processo de problemas de controle de peso, ok? E aí,
naturalmente, a deficiência de alguns nutrientes podem causar, sim, problemas de pele, problemas de unhas, de cabelo, certo? E uma das coisas interessantes que eu vi naquele evento de 2010, no Global Nutrition Transition Conference daqui, foi o que depois Harvard veio colocar como a nova pirâmide alimentar de Harvard, né, que está lá. E na base, como você vai ver lá embaixo, tem escrito assim, exercícios diários e controle de peso. Então é importante você diariamente estar se medindo na balança, ver se você já não está aumentando de peso com a alimentação que você fez no dia anterior, para você já sempre ficar atento e conseguir cuidar rapidamente. Agora, a outra parte, que é aqui em cima, nessa parte aqui, e justamente vem a parte de suplementos vitamínicos. Isso por quê? Porque, infelizmente, para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo, a indústria precisou começar a fazer um processo de... A parte de agricultura precisou ser modificada. Então, nem sempre o solo tem todos os nutrientes. Consequentemente, as plantas e o que se é produzido não tem os nutrientes, né? Os animais são alimentados com coisas que também não têm tanto nutriente, e, naturalmente, nem tudo que você está comendo hoje tem a mesma riqueza em nutrientes que tinha há 30 anos atrás. Então, hoje em dia, é necessário suplementos multivitamínicos e minerais por esse motivo, ok? Muito bem. Por último, vou te explicar uma coisa que é uma diferença entre massa gorda e massa magra, que você está vendo aí muito nessa foto aqui de duas mulheres. Então, você observa aqui e você vai ver que essa parte amarela que está aqui, na pessoa da esquerda, você vai ver que essa parte amarela, sem ser dentro da barriga, aqui ao lado, isso aqui é a gordura que as pessoas querem perder. Mas o que você tem que entender é que a gordura ruim mesmo, a que faz mal à saúde, é aquela que está aqui, ó, perto, a gente chama na região visceral, por isso que chama de gordura visceral, está próximo do intestino, fígado, enfim, está nessa região. Por quê? Porque essa gordura daí, ela é altamente, digamos assim, entre aspas, volátil, né? Ela com pouca coisa, ela começa a liberar muitas toxinas no seu sangue, muitos radicais livres, e infelizmente esses radicais livres vão, tipo assim, enferrujando seu corpo por dentro. E quando você vê dessa forma, com o tempo, você vai tendo problemas gerais e causas várias doenças inflamatórias. Então, realmente tem vários estudos que mostram a associação de uma gordura visceral muito alta com doenças autoimunes, outras doenças inflamatórias e também, infelizmente, doenças cardiovasculares, como o que todo mundo chama de ataque do coração, né? O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. Então, é importante você ver que a diferença entre esse corpo e esse corpo aqui. Veja que a quantidade de gordura visceral aqui é bem pequena e veja como ela tem os músculos, né? Você vê com uma facilidade maior a massa magra, que é essa parte vermelha, que são os músculos, ok? Muito bem. E aí, será que realmente os estudos comprovam a eficácia de substitutos parciais de refeição, que são os famosos shakes? Então, sim, estudos comprovam isso. Tem 3 estudos publicados nos Estados Unidos, Coreia e Alemanha. Depois teve até mais estudos. E o resultado desses 3 estudos dos Estados Unidos, Coreia e Alemanha foi o consumo de shake Herbalife enriquecido com proteína ajuda na perda mais rápida de gordura corporal e os shakes perder peso, além de manter peso. Então, olha só que interessante. Uma das coisas que eu vi é o seguinte, vendo de vários estudos, né? Vamos passar aqui e colocar mais um que eu já resumo aqui na frente. Então, instituições internacionais reconhecem a eficácia dos shakes, né, que são substitutos parciais de refeição. Por exemplo, a Academy of Nutrition and Dietetics publicou em 2016 o posicionamento de intervenções para o tratamento de sobrepeso e obesidade em adultos, né, que aponta que o uso de SPR significa substitutos parciais de refeição, que é o nome científico do shake, né, como intervenção eficaz para a redução de peso, destacando que tal medida atua na melhor aderência dietética devido ao controle das porções, diminuição dos desafios para tomar decisões e ainda por contribuir para uma dieta com aporte adequado de proteínas, certo? Não só lá, mas também o European Food Safety Authority, né, o EFSA, que publicou em 2010, né, o parecer sobre a fundamentação científica das alegações de saúde relativas aos substitutos parciais de refeição no controle de peso e atestou a eficácia do uso dessa categoria na redução e manutenção do peso corporal após a perda de peso. Muito bem. Também essa aqui já é na Espanha, né? Federação Espanhola também foi lá em 2012, teve um consenso que apontou que o uso de substitutos de refeição é uma ferramenta auxiliar à alimentação hipocalórica adequada e pode ser utilizado como parte de estratégias dirigidas ao tratamento de excesso de peso e obesidade. Muito bem. E aí, antes de eu entrar na parte ali de alguns produtos, eu queria falar um pouquinho dessa parte daqui, que é relacionada à proteína. Porque algumas pessoas falam, mas proteína demais faz mal, é verdade. O que eu li tudo, que seria o ponto perfeito de proteína, seria de 1,6 gramas por quilo de peso.
que pode variar, sim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com a necessidade nutricional de cada pessoa. Mas quando você tem 1,6 gramas 1,6 grama por quilo de peso por dia de proteína, o que acontece? Essa quantidade vai fazer com que você tenha saciedade, que você consiga perder o seu peso. E a coisa mais top que eu achei é que o emagrecimento com a quantidade de proteína adequada faz com que você perca principalmente a gordura da região abdominal, que é a gordura ruim. E esse tipo de emagrecimento é um emagrecimento muito mais saudável. É claro que existem algumas pessoas em necessidades especiais, por exemplo, se você de repente é do sexo masculino, você é homem, né? E você já é muito grande, malha muito, de repente você pode precisar de uma quantidade, ou se o seu objetivo é crescer muito mais em músculos, então de repente você pode chegar até 2,2 gramas por quilo de peso, tá? Porém, eu não vi nenhum estudo que falasse que acima de 2,2 gramas por quilo de peso de proteína fizesse uma diferença significativa. Na verdade, é como se fosse o teto do aproveitamento máximo de 2,2, enquanto que 1,6 já estaria assim perfeito, é uma quantidade otimizada para a ingesta, né? Então, se você está aí, de repente, 1,4, algumas pessoas precisam de menos, tá? Tudo bem. Então, você pode, se você precisar perfeitinho para você ser competidor, de nível, sabe, de nível atlético, tipo olímpico e tudo, então é super importante para você fazer ainda mais o seu acompanhamento com um nutricionista esportivo. Muito bem. Agora vamos falar sobre os shakes da Herbalife, né? Como que funciona? Então, a estratégia de gerenciamento que é baseada no controle de calorias. Então, você substitui uma porção ou duas porções para você poder você substitui uma ou duas refeições, tá? Uma para manter e duas para você poder emagrecer. Por quê? Porque quando você troca uma refeição principal por uma porção de shake, você reduz em aproximadamente 600 calorias em média naquela porção. Então, se controlando duas, são 1.200 calorias a menos por dia. E aí, você vai ter uma facilidade maior de ter lanches saudáveis ao redor do dia, preferencialmente mais proteicos, dentro daquele padrão que eu te expliquei, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E uma coisa que eu vi em alguns estudos que a Herbalife falava, né, que eu participei de alguns treinamentos, falava justamente que era a seguinte proporção: 30% seria a quantidade para proteína, dos macronutrientes, né? 40% de carboidratos saudáveis, tá? E 30% de gorduras saudáveis. Então, essa seria a distribuição que a gente pensa. Muito bem. Forma de uso para perder peso: você substitui duas refeições principais, cada uma das refeições principais que você quer substituir por um shake em cada um deles, né? Para manter o peso, você substitui uma das refeições principais. E se você quer ganhar peso, então você pode acrescentar até 2 shakes Herbalife Nutrition ao cardápio diário, incluindo, sim, ou durante a refeição principal, você toma ali como uma sobremesa, ou você pode fazer um lanche no intervalo das refeições principais. Um ponto interessante: se você quer ganhar peso, lembre que você vai precisar ganhar massa magra, então é mais importante ainda você fazer atividade física e você, inclusive, aproveitar a janela metabólica que vem depois da atividade física. Então, depois de atividade física, quanto tempo seria o ideal para você poder tomar um shake proteico desse? Muito bem, seria aproximadamente 40 minutos depois. A janela metabólica vai de 40 minutos até 2 horas, algumas pessoas falam que pode ir até um pouquinho mais, tá certo? E também tomar antes disso pode dificultar um pouquinho você emagrecer mais rápido. Então, você tomando ali, ó, 40 minutos seria o tempo perfeito, ok? Muito bem. Além disso, algumas pessoas a gente percebeu que têm umas dificuldades de poder tomar leite, né? As pessoas têm intolerância à lactose, nem todo mundo tem acesso a algum tipo de enzima que degrade, né? Muito bem. Então, a Herbalife sabiamente criou o Nutrev, tá? Então, o Nutrev é um alimento que é rico em proteína isolada de soja, fortificada, com vitaminas e minerais, sem lactose, 30% de cálcio recomendado, com baixo teor de gordura e colesterol. O que é interessante aqui é o seguinte: tanto os shakes da Herbalife quanto aqui o Nutrev, especialmente os shakes aí que a gente tem no Brasil, eles são à base de whey protein, que é proteína isolada, proteína do soro do leite, e também a proteína isolada de soja. Então, assim que você come, é interessante porque o metabolismo vai acontecendo mais rapidamente com o whey protein que está lá dentro, e a proteína isolada de soja é mais difícil de degradar, então ela vai tirar ela vai dar mais saciedade para você lá na frente, ou seja, depois de algumas horas. Então você fica saciado por mais tempo. E isso é uma coisa muito legal. Agora, é diferente proteína isolada de soja. É isolada de quê? É isolada do fitato, uma substância que vai lá e cobre ela, e o fitato, infelizmente, pode fazer mal à saúde. Mas a proteína isolada de soja, ela é bem segura. Então, por que a proteína é importante? Porque ela ajuda a controlar a fome, tá? E aumentar e a preservar a massa muscular, que é a sua massa magra. Muito bem.
A proteína isolada de soja de alto valor biológico, por quê? Porque ela contém todos os aminoácidos necessários para você poder viver, ok? O ser humano precisa de comer proteína porque ele não é capaz de sintetizar todos os aminoácidos que ele precisa para funcionar perfeitamente. E aí ele tem a proteína do soro do leite, que é facilmente absorvida e já é utilizada como fonte de aminoácidos rapidamente. E aí o protein powder é excelente porque ele é proteína e você vai colocar. Algumas pessoas precisam de quantidade maior de proteína, outras menos, então ela vai poder utilizar meia colher, uma colher, 2 colheres de proteína do protein powder. Muito bem. Agora, além disso, a gente tem outras proteínas também, né, que é justamente a caseína. Então, a caseína, ela ajuda, auxilia na recuperação, né, e na força muscular no pós-treino, com esforço muscular intenso principalmente. Agora, deixa eu te falar, eu participei de um treinamento com o Dr. David Riber, vários, inclusive, ele tem, bem acessível em vários treinamentos dentro do próprio site myherbalife.com. Ele fala que não existe ainda, ele não conseguiu ainda ver, conseguiu comprovar perfeitamente que existe uma diferença de resultados de ganho de massa magra entre caseína e proteína isolada de soja, ok? Veja, de qualquer forma, a gente tem os dois. Se você entende, porque às vezes é uma questão de marketing, as pessoas entendem mais que esse produto aqui que você está vendo, que tem a caseína, ele vai dar um resultado melhor. Se você acreditar nisso, então vai usar esse daqui, e se você entender, esse aqui também pode te dar um resultado semelhante juntamente com os shakes e o Nutrep, ok? Muito bem. Então, por que a fibra é importante? As fibras, elas são importantes porque elas auxiliam no funcionamento do intestino. Além disso, as fibras têm uma coisa muito interessante. Elas são a comida boa para as bactérias no seu intestino. Sim, você tem bactérias no intestino e as bactérias boas, que a gente chama de flora intestinal, as bactérias boas, elas justamente conseguem o quê? Acabar com as bactérias ruins e você tem uma saúde, né? Além disso, é interessante, o consumo de fibra tem que ser associado a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis. Por quê? Porque se você come um tipo de alimentação, sua flora intestinal, ou seja, as bactérias que estão lá, a comida que você come alimenta certas bactérias. Então, se você comer uma comida muito ruim, você está alimentando as bactérias que você não quer. Enquanto que a comida saudável alimenta as bactérias boas, entende? Muito bem. Então, ele tem fibras solúveis e insolúveis. Importante consumir bastante água, né? Nessa faixa aí de 35 ml por quilo de peso é bem legal. Claro que se você não tiver nenhum tipo de problema de saúde, né? A gente está falando de pessoas que são saudáveis. Agora, por exemplo, mínimo de 2 litros de água por dia já está bem estabelecido aí na comunidade média. E se você está num lugar que tem muito sol, que é muito quente, e você treina muito, você tem que lembrar que você vai precisar repor a água e reidratar durante os seus treinamentos intensos, onde você perde muita água, tá certo? Uma saída, uma perda de água maior. Muito bem. Os lanches saudáveis, né? Eles são importantes? São sim. Eu já vi também várias colocações sobre você fazer jejuns bem prolongados, e alguns jejuns eles são até dão um resultado realmente bem legal, mas você tem que entender o seguinte, às vezes é muito difícil você viver a sua vida toda de jejum. Então, uma estratégia bem legal é a seguinte, quando você puder fazer lanches saudáveis a cada 4 horas aproximadamente. Sim, é verdade também que em 1800 Jurassic Park os homens saíam para caçar e eles não podiam ficar comendo de 4 em 4 horas, eu entendo. Mas também em 1800 Jurassic Park as pessoas não viviam, não tinham as coisas que a gente tem hoje, não vivia até 80 anos de idade. Então, são momentos diferentes que a humanidade está enfrentando, certo? E uma das coisas que é mais difícil de você controlar o seu apetite é o seguinte, é que hoje a parte do apetite, ela não está apenas dentro da sua parte biológica. Não, não. Infelizmente ou felizmente, o que acontece é que se você está vendo várias imagens que dão muito sabor e que você tem a sua fome, ela vem mais rápido. Entende? A parte emocional e a parte de neurociência também já está mostrando como que é possível você afetar o seu apetite e a vontade de comer mais coisas. Então, às vezes, se você fizer um jejum muito prolongado por muito tempo e você estiver sempre assistindo algum tipo de televisão e coisas assim, quando você voltar a comer, cara, você vai comer muito. E, infelizmente, você vai ganhar peso. Por isso, eu acho essa estratégia assim, bem, bem legal. Você ter essa quantidade de proteína, 1,6 gramas de quilo, 1,6 gramas por quilo de peso por dia, fracionado isso ao longo do dia em 4, 5, 6 porções diferentes. Tá? Muito bem. E aí, como lanches saudáveis, a Herbalife tem algumas soluções. Você tem um Protein Crunch que você pode adicionar
no seu shake, por exemplo, tá certo? Ou você pode usar também aí barras de proteína, que são saborosas, como essa barra crunch que acabaram de lançar com 13 gramas. E o mais, um dos lanches saudáveis que foi recém-lançado, que é o Protein Coffee, né? E uma das coisas legais do Protein Coffee é que ele tem cafeína, tá? Ele tem entre 90 e 150 miligramas de cafeína, sendo que a IDR da cafeína, pelo menos no Brasil, é em torno de 400 miligramas, tá? Alguns falam até 450, mas 400 também estabelecido. Já que onde eu estou nos Estados Unidos, ela é em torno de 500 miligramas. Então, a recomendação é tomar Protein Coffee uma vez ao dia, até porque você pode também estar se hidratando com alguns chás da Herbalife, que também tem cafeína, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, Protein Coffee, um lanche saudável uma vez ao dia é excelente. Então, vitaminas e minerais. Por que as vitaminas e minerais são importantes? Muito simples. As vitaminas e minerais, elas são cofatores, ou seja, elas fazem parte de reações, ok? Eles são catalisadores. Elas fazem parte de reações importantes no seu corpo, apesar de que elas por si não são a própria reação. Então, são cofatores. Dessas aqui que tem aqui, eu queria falar hoje um pouquinho mais da vitamina D. A vitamina D é muito importante. Como que você consegue aumentar a vitamina D dentro do seu corpo? Tem vários estudos que mostram que o déficit de vitamina D, infelizmente, dificulta a perda de peso e até facilita o ganho de peso dessa vitamina D, enquanto que um nível de vitamina D saudável vai fazer com que você tenha uma facilidade maior, você consiga perder peso de forma mais natural. Então, como que você conseguiria ir? Muito bem, você pode tirar a roupa e ter exposição da sua pele, certo? Sem nenhum tipo de protetor, e você ir lá e pegar um sol, e aí o raio solar vai bater aqui na tua pele e vai converter uma substância aqui na sua pele em vitamina D. E assim você vai poder ter vitamina D. Porém, infelizmente, a Vigitel fez uma pesquisa no Brasil, agora, já em 2010 para frente, acho que foi 2014, eu não lembro exatamente o dia, mas a época, mas a Vigitel fez uma pesquisa e mostrou que 54% da população brasileira estava com déficit de vitamina D, ou seja, eles não estavam tendo exposição solar adequada. E se você tiver déficit de vitamina D e não tiver tempo de pegar um solzinho, então você pode usar algum tipo de suplemento que contenha vitamina D. Bom, ômega 3. Por que que consumir o ômega 3 é importante? Para começar, o que é o ômega 3? O ômega 3 é um tipo de gordura boa. E por que ela é boa e saudável? É uma gordura poliinsaturada saudável, por assim dizer. Ela é, de todas essas gorduras, até agora descobertas, aquela que é capaz de causar inflamação mais fraca. Então vamos lá. Se você está ali no dia a dia e você tropeça, você corta, ou aconteceu algum tipo de cirurgia, alguma coisa que cortou ali sua pele, por exemplo, as membranas celulares elas vão se partir e vai começar a liberar o que a gente chama de fatores de inflamação. E os responsáveis por isso é a gordura que compõe o seu corpo. Então, o ômega 3 de todas essas é o que é capaz de o mais fraco causador de inflamação. Por isso que carinhosamente muitos profissionais da área de saúde falam que ômega 3 é anti-inflamatório. Na verdade, ele anti-inflamatório é uma classe farmacológica, que é um tipo de remédio que você toma e ele é anti-inflamatório porque ele corta uma enzima que que para a inflamação. Então, o ômega 3 não é isso, ele é um tipo de gordura que tem a capacidade de gerar inflamação muito fraca e, consequentemente, ele é muito saudável. Esse é o motivo, tá certo? Ele libera muito menos, digamos assim, radicais livres. É saudável para quê? Para tudo. Saúde cardiovascular, saúde dos seus ossos e principalmente saúde cerebral. Então, o seu cérebro, tá? Tem lá os neurônios, né? E o neurônio tem uma parte do neurônio chamada axônio, né? Que comunica entre um e outro. E os axônios têm bainhas de mielina, que são como se, imagina um axônio é um fio, igual que tem na parede da sua casa, e aqui, o encapamento é o axônio, é a bainha de mielina do axônio, tá? E aí, o ômega 3 é o principal tipo de gordura que cobre as bainhas de mielina, ou seja, realmente ele é muito importante. Quanto melhor e quanto mais bainha de mielina tem, mais rápido o neurônio é capaz de transmitir o impulso nervoso. Então, sempre é importante estar se alimentando com ômega 3, ok? Muito bem. E aí a gente tem alguns dos produtos da Herbalife, né, que são aí o Herbalife Line, que é rico em ômega 3 e vitamina E, multivitaminas e minerais, e tem aí o Extracal ou X-Tracal, e ele também, o Extracal tem vitamina D, cálcio e magnésio, ok? Muito bem. E a hidratação. Por que a hidratação é importante, né? A hidratação é importante justamente porque a água que você toma vai agir dentro do seu metabolismo e todas aquelas toxinas que no final são produzidas de forma natural, elas precisam sair. E elas saem, o fígado metaboliza e vai sair depois através do seu rim e sua urina, tá certo? Então as necessidades de líquido variam de acordo com a idade, sexo, temperatura e papapá, e mínimo de 8 copos por dia
certo? Algumas pessoas falam que eu acho até certo, 35 ml por quilo de peso, principalmente no Brasil, que é bastante quente, é ótimo. E se você precisar, talvez, de realmente estar numa área muito quente, talvez você precise de realmente mais ml por quilo de peso por dia de água, de reposição hídrica, ok? Muito bem. E aí a Herbalife tem, você pode tomar água sim, faz parte da reposição hídrica. Bom, infelizmente os sucos não fazem bem, porque os sucos, como eu expliquei no início, aquela parte da laranja, você vai estar tomando água sim, mas infelizmente vai estar vindo junto, basicamente, glicose pura ou frutose pura, que é ruim, vai ter um índice glicêmico alto, vai dificultar seu controle de peso. Então você pode tomar água pura e ou alguns chás, como esses aqui que a gente tem na Herbalife, o Herbal Concentrate, que é um pó de preparo que tem lá chá verde e ervas aromáticas, tá certo? E o NRG, que é rico em guaraná e chá preto. Então o chá preto é excelente, porque ele é excelente digestivo. O chá verde ele é um excelente antioxidante, e além disso o chá verde ajuda, né, acelera aí o metabolismo, de forma que você queima uns quilinhos a mais. E tem uns estudos também que comprovam que chá verde junto com ômega 3, né, pode também acelerar um pouquinho mais essa parte de perda de gordura, ok? Por último, para a gente poder finalizar, eu quero deixar aqui a visão, né, e a missão da Herbalife através da visão do fundador da Herbalife, o Mark Hughes. Nossa missão é mudar a vida das pessoas através dos melhores produtos de nutrição do mundo. Então você pode falar o quê? Conversa com o seu coach, né, e ver como que ele pode te ajudar a poder, como ele pode te ajudar a alcançar o seu sonho, a sua meta no seu estilo de vida ativo e saudável, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar aqui hoje. E por último, se houver algum tempo, a gente vai tentar colocar daqui a pouquinho um vídeo, um vídeo de 1 minutinho para finalizar. Por mim, hoje aqui é só, agradeço por vocês. Se quiser aí, deixa algum tipo de pergunta aí que a gente vai ver no futuro, um dia no futuro a gente se prepara para responder essas suas perguntas. Escreve aí no YouTube suas dúvidas. E eu vou devolver agora aqui a tela para nosso colega distribuidor Alexandre Fel, que é um MC hoje, mestre de cerimônia. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, incrível esse treinamento. Eu anotei um monte de coisa aqui, espero que você também tenha anotado muito. Fiquei surpreso no que você falou, Daniel, sobre neurociência, né? Quando a gente vê as comidas gostosas, isso realmente desperta o nosso apetite. Isso quer dizer que eu vou parar de seguir qualquer Instagram aqui de comida e vou deixar de ver TV também, para a gente continuar super saudável, né? Para você que está aí buscando resultado, está no foco, eu vou mostrar para você o meu resultado. Quando eu conheci os produtos da Herbalife, né, eu tinha recém conhecido a Natália, a gente estava namorando e já com data para casar. Eu morava no Rio de Janeiro, ela em Vila Velha, essa vida louca, corrida de ir e vir, né, de ir o final de semana para lá, e ela sempre me receber cheio de comida, né, tentando me conquistar para garantir o casamento, só fez com que a gente ganhasse peso. E um dia a gente tirou essa foto num restaurante e quando a gente olhou, os dois estavam realmente acima do peso, não tinha mais como se ajeitar e puxar a barriga para sair bem na foto. E aí a gente resolveu focar. Ela já conhecia a Herbalife há um tempão, conheceu na aviação enquanto ela era piloto, sempre consumiu, né, o shake no voo para não ficar comendo comida do avião e ganhando peso, e foi ela quem me apresentou. Através dela eu resolvi tomar vergonha na cara e dei um foco. E fiz exatamente o que você falou, Daniel. Substitui o shake 2 vezes por dia, ela fez isso também, sempre começando pelo meu café da manhã e o jantar também, encaixa bem para mim, sempre hidratando muito com o herbal e cuidando dos lanches. Eu eliminei 9 quilos, mantém meu peso, ela eliminou 10 quilos, mantém também, e isso já fazem 6 anos, né? Desde que eu me tornei um cliente. Agora, se você está aqui animado, a gente tem algumas novidades para você. Esse é o programa mais incrível, né? Um programa novo aqui no Brasil, que é o Cliente Premium. Ele tem muitos benefícios, ele é um programa destinado exatamente para você que está aqui, cliente. Qual é a grande vantagem disso? Primeira, você tem parcelamento diferenciado em até 5 vezes, dependendo do teu nível aqui dentro do programa Cliente Premium. Você tem entrega direto de fábrica que chega para você, uma linha direta para você poder tirar dúvidas, né, com a equipe de nutricionistas, e um cadastro super rápido, super fácil para você fazer seu pedido, sempre direto de fábrica. O que é mais legal nisso tudo é o benefício que está envolvido dentro desse projeto,
chamado Cliente Premium, onde você economiza. Eu tenho certeza que você está aqui. Comprar mais barato, economizar é algo que vai te deixar bastante animado. E só pelo fato de você se registrar nesse programa Cliente Premium, você já começa com o primeiro nível de desconto, nível bronze, com descontos a partir de 14%. Mas não para por aí. Você pode sair de 14%, alcançar o nível prata, 23%. A partir de então, você está livre para alcançar o nível ouro a partir de 32%, né? Ou seja, você tem uma escala de descontos, acesso a um portal exclusivo montado especialmente para você, com artigo, com informações sobre estilo de vida, e ali você faz o teu pedido e chega sempre no conforto da tua casa. Para você entender um pouquinho essa escala de desconto, cada produto, Daniel mostrou vários produtos, mostrou o shake, por exemplo, Daniel mostrou também numa foto ali a versão salgada junto com o shake, a NutriSup, né, que é uma exclusividade do Brasil. Eu não sei, Daniel, você que, né, é brasileiro, mas mora em Orlando, você fica com desejo de tomar uma NutriSup de vez em quando. Eu penso no seguinte, gente, almoçar é salgado, jantar é salgado. Então, para mim, assim, é muito natural pensar em jantar e preparar minha NutriSup quentinha e comer na minha casa, tá certo? Então, você pensa o seguinte, um produto desse, ele vale ponto, né? É assim na Herbalife no mundo inteiro. No caso do shake, exclusivamente, ele vale 25,15 pontos. E à medida que você acumula esses pontos, você vai subindo de patamar. Isso é muito claro quando você entra na plataforma, você consegue acompanhar. Quanto mais produtos você adquire, maior é o teu desconto. E, basicamente, se você vai tomar a decisão de se tornar um cliente premium hoje, como é que funciona? Você vai adquirir uma caixinha, essa caixa que você está vendo aí na foto, e ela não vem vazia não, muito pelo contrário. Você tem ali uma carta de boas-vindas, né? Vem o teu registro, a tua identificação para você poder fazer teus pedidos direto de fábrica. Vem uma gama de sachês para você provar, vem sachê do shake, sachê da sopa que eu acabei de falar, sachê da sopa salgada também, que é a sopa instantânea, que é a sopa lanche, né? E a NutriSup, que é a sopa refeição. Além disso, um guia de produtos incrível, que é como se o Daniel viesse junto naquela caixinha. Nesse guia de produtos, você vai ter acesso a tudo que o Daniel explicou e muito mais, detalhes sobre os produtos, o que tem em cada produto, como utiliza cada produto. Esse guia é maravilhoso, é meu guia de bolsa, ele está sempre perto de mim, e esse kit chega na tua casa por aproximadamente R$53, esse é um valor, né, de São Paulo, pode variar um pouquinho, dependendo da região. Tá certo? Então, basicamente, o que você tem que falar? O teu coach, a pessoa que vem te auxiliando a ter resultado, você tem que falar com essa pessoa que você quer adquirir o teu kit do cliente premium, que, consequentemente, essa pessoa vai fazer o teu registro e vai te apoiar nessa jornada. Além disso, né, você vai ter acesso o portal Herbachef, que é um portal exclusivo, cheio de receitas, tá certo? E essas receitas são alimentadas por nós, por você também. Então, pode ser que você adore cozinha e prepare lá com as nossas proteínas alguma receita incrível, uma pizza, um bolinho, e você vai ter como enviar essa pizza, essa tua receita incrível, quem sabe ter a tua receita sendo divulgada no Herbachef. Anota esse endereço aí, receitaserbalife.com.br, você pode acessar já e desfrutar de todas essas receitas. Além disso, a gente tem um canal, esse canal no YouTube exclusivo chamado Herbalife Brasil Exercícios, onde você tem uma série de exercícios para você fazer na tua casa, no teu escritório, no intervalo do teu almoço, onde você quiser. Toda hora está entrando um vídeo novo, um treinamento novo, é realmente incrível. E vamos lá, o que o Daniel explicou, a gente tem o nosso metabolismo basal, ele representa em média 70% do nosso consumo, né, do nosso gasto de caloria, mas tem outros 15% lá que a gente pode, se a gente quer perder peso, gastar, botar o nosso corpo em ação. E a Herbalife preparou para a gente também uma plataforma incrível de treinos. Além disso, né, se isso tocar teu coração, se você está aqui para fazer o bem, a gente tem a Herbalife Nutrition Foundation, são as casas Herbalife, onde a gente realmente apoia instituições, crianças carentes, e todo mundo pode ajudar, a força de todos nós, né, a união da gente vai fazer a diferença para essas crianças que estão aqui no Brasil, né, são casas Herbalife espalhadas no mundo inteiro, e você pode ajudar. Você pode agora, com o teu celular, ler esse QR Code, ou até mesmo entrar no site que está aqui, bit.ly/HFN ajuda, né? Você pode
fazer a tua contribuição via PayPal também e contribuir para ajudar crianças e fazer a tua parte. Espero que você tenha aproveitado muita hora saudável, que você consiga fazer com que todo esse conhecimento te leve à ação. Está na hora da gente construir um estilo de vida saudável e ativo. Obrigado por estar aqui com a gente. Daniel, mais uma vez, obrigado, né, por estar com a gente e compartilhar tanto conhecimento. Um beijo para vocês e vamos lá construir o melhor resultado. Tchau, tchau. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. E a Herbalife Nutrition preparou uma novidade para você que é cliente Premium. No mês de julho, comprou, ganhou. Basta você adquirir no seu site de cliente Premium 150 pontos em produtos agora no mês de julho e você vai ganhar uma caixa de Protein Crunch, a proteína crocante sabor chocolate da Herbalife, para você colocar no seu shake, na sua fruta, no seu iogurte. É agora no mês de julho, comprou, ganhou.